Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 6 de maio. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paini falando diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, o bloco Entendendo a Política é o que tem aberto não, né? O que tem aberto o nosso jornal de todo dia. E no bloco Entendendo a Política de hoje vamos falar de pleonasmo. É muito utilizado pela imprensa, que não tem muitos argumentos, e pelos oradores. E tem ênfase quando é usado pelos políticos em geral. Por tentar explicar coisas repetidamente com o mesmo significado, para tentar expor uma tese sem nexo em muitas das vezes. Deixa eu te dar um exemplo aqui com a deputada Érica Hilton, do partido PSOL. Em uma recente declaração, mas recente mesmo, ela afirmou que se Flávio Bolsonaro ganhar as eleições, ele vai descaracterizar o Pix. Ela disse que os candidatos de direita pretendem transferir o controle do Pix para empresas privadas. É uma ideia esdrúxula, que eu nem sei por que dei importância a ela, mas eu coloquei nessa conversa para você entender esse contexto. Mas agora eu vou começar a esmiuçá-la. Já que ela falou, vamos entender o que a deputada falou. A ideia da deputada começou quando Flávio Bolsonaro fez uma declaração dizendo que não pretende mexer no sistema de Pix nacional. E ouvindo essa declaração, a deputada trans quis dizer que Flávio Bolsonaro deseja passar o controle do sistema monetário Pix para empresas privadas. Olha a demência da deputada. É nessa hora que eu não entendo como um representante do povo, que foi eleita pelo povo, não tem condições de entender um sistema desses. Como ela consegue votar em assuntos complexos no Congresso? Pois nós, quando votamos num vereador, num deputado, num senador, ele tem que entender de assuntos complexos, que é o que ele vai fazer, ele vai votar se quer ou não. Lembra quando o Messias foi contra ao aborto, foi a favor do aborto de crianças de até 9 meses? Aí, se você é a favor do aborto de crianças de até 9 meses de gestação, de um feto de até 9 meses de gestação, então você é a favor de votar nele. E se você é contra, você vota em outros deputados que são contra o aborto. É simples assim. Bom, vamos falar do sistema monetário, já que a Érica Hilton disse que o Flávio Bolsonaro irá trocar as situações. Será que ela não conhece o DOC, que é o documento de ordem de crédito, ou o TED, que é transferência eletrônica disponível? Sim, esses dois sistemas trabalham com empresas privadas. Então já existe o sistema, o que essa deputada está insinuando? Será que ela queria, ou será que ela não sabia disso? Mas eu vou contar para vocês que usam o sistema Pix. Saiba que os valores TED ou DOC, eles são sigilosos, sabia? Pelo menos até o final do ano vigente, até o dia 31 de dezembro. O Banco Central não fica sabendo o valor e o destinatário até o final do ano, sabia? Enquanto o Pix, que já é do Banco Central,
eles sabem automaticamente qual é o valor e para quem você enviou esse valor. Então, será que o Banco Central quer dar um tiro no dedo? Ele quer se despir desse conhecimento? Então, minha cara deputada, já que ninguém falou, agora eu vou te falar. Ninguém pode privatizar ou acabar com o Pix. É como se, de uma hora ou outra, todos os televisores do mundo fossem desligados e ninguém mais conseguisse ligá-los. É a mesma coisa. Então tem um ditado que diz: boca fechada não entra mosca. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não entendo muito de economia, mas o Banco Central pode até taxar o Pix, mas eliminá-lo não, nunca mais, não dá mais tempo, né? Bom, esse foi o bloco político. Espero que você tenha me ouvido e me entendido, tá? Vamos passar a falar agora de esportes, porque hoje é noite do Internacional levantar taça. Pessoal, hoje à noite tem jogo. Mas vamos falar do jogo de ontem, que foi vencido por apenas uma pessoa. O belga Francis Amuso. Sim, ele fez a diferença. Ele tirou o jejum de mais de 100 dias, eu acho que uns 104 dias, que o Grêmio não vencia fora de casa. A última teria sido lá no Gauchão ainda. Sim, a vitória veio com um time sem expressão, sem perto de ter a mesma receita, sem ter craques. Mas o que nós temos que contextualizar é vitória, não interessa. Então, passamos ao jogo. O primeiro gol da equipe tricolor saiu em uma penalidade cavada por quem? Por Francis Amuso. E foi convertida por Vini da Pose. Esse gol trouxe confiança enorme à equipe, pois Carlos Vinícius pegou a responsabilidade e puxou para o peito e disse: eu vou fazer, e conseguiu. Desde então, trouxe a equipe para frente. Depois, Amuso voltou a mostrar que a noite era azul, preta e branca. O atleta belga converteu um gol com uma bela tabelinha com a estrela mais nova da equipe, o Mac. E para fechar a noite tricolor, para fechar com chave de ouro, né? Ele que mostrava jejum de gols desde julho do ano passado, ele não marcava nada. Então, Bright White fez o seu. Uma noite muito especial para o tricolor. Iniciou o confronto com 3 zagueiros e durante a partida Luiz Castro foi alinhando aquela galera dentro de campo. Agora, depois desse tabu quebrado, tem que se preocupar com 2 coisas. Pois hoje à noite tem Sul-Americana. E tem que se preocupar, o Grêmio tem que se preocupar com a Sul-Americana hoje. Pois esse resultado deixa o Grêmio em primeiro colocado. Mas se o Montevideo City Torque ganhar hoje à noite, ultrapassa o tricolor. E na chave, o segundo colocado só serve para repescagem. O atleta... altera na realidade, não atleta, né? Altera a realidade do calendário dos jogos. E sim, era a obrigação do Grêmio ir até a Argentina e vencer, virando uma página muito ruim na história gremista. Agora vem pela frente, Flamengo. Dia das Mães, na Arena, em Porto Alegre City. Uma certa vez, no Dia dos Pais, o Grêmio meteu 5 no Internacional. Então vamos ver se o tricolor está programado para matar. E pega o Flamengo no Dia das Mães e também mete um chocolate. Tomara que sim. Ó, Luiz Castro, pega a ideia, hein? E da parte colorada, hoje tem disputa pela taça da Recopa Gaúcha. Eu falei para a parte do Grêmio que ganhar é ganhar, não importa com quem. E para o Inter é a mesma coisa, hein? Tem que ganhar. Lá em Pelotas, no estádio Bento Freitas.
É lá. É a única chance real do Internacional levantar uma taça nessa temporada. É a disputa entre o campeão da Copinha Gaúcha e o campeão gaúcho, que acontece hoje às 20 horas. Brasil de Pelotas, ele vem com confiança máxima, pois nunca conseguiu esse título. Será um título inédito se ganhar. E o Colorado, ao contrário, não vai com força máxima, mas terá, olha aí, Borré e Patrick, Alan Patrick e Borré estarão à disposição do técnico uruguaio. Os atletas de primeiro escalão estão passando por uma fase meia complicada, mas estarão à disposição de Paulo Pesolano hoje. Outra coisa, né? Paulo Pesolano ficou até ontem ficou em Porto Alegre, né? Para dar as indicações aos atletas principais. E hoje pegou o carro e foi até Pelotas, né? Pois ele teve que treinar a equipe principal aqui. E o Brasil de Pelotas disputa a competição pela primeira vez, enquanto o Internacional já é campeão pela segunda vez dessa competição. Vai levantar 3 taças da Recopa. Então hoje à noite a chapa vai esquentar às 20 horas no Bento Freitas. E amanhã voltaremos com o desfecho dessa partida. Esse foi o Bloco Esportivo, e o Bloco Esportivo, você sabe, tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness sempre dando apoio no Bloco Esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Bom, a nossa próxima pauta é sobre a Fundação Concepro, de apoio à segurança pública. Ela viabilizou no ano passado um repasse de R$ 1.732.616,84. A fundação repassou então para as forças de segurança aqui de Bento Gonçalves. O valor representa um crescimento de 10,64 em relação ao total captado em 2024. Então tá, de 2024 a 2025, 10,64% a mais. Que legal, hein? Reforça o papel da entidade na busca de recursos complementares para essa área. É muito importante aqui a segurança na nossa capital do vinho. Segundo o presidente do Concepro de Bento Gonçalves, deixa eu botar a imagem dele, não podemos deixar de botar, né? Ricardo Piccoli Carvalho, a fundação atua como ponte entre a comunidade e os órgãos de segurança, ajudando a suprir demandas e muitas vezes não são atendidas apenas com orçamento público estadual. Os recursos foram destinados para 12 forças policiais que são atendidas aí pela entidade. Com o dinheiro captado, foram feitas melhorias em estrutura, compra de equipamentos, manutenção e serviços. A lista inclui aquisição de itens de segurança, informática, reforma de veículos, prédios, auxílio alimentação, material de expediente e compra de bens de pequenos valores. Pessoal, você sabe, né, entre os investimentos citados aqui, nós já até falamos desses radares, né? Estão a instalação de 3 placas de velocímetro de velocidade na BR-470 nas imediações da chamada Curva da Morte. Achei um investimento muito interessante mesmo.
Porque como é chamada de curva da morte, aconteceu muitas coisas ruins aí. O pessoal, às vezes, quando tá chovendo demais, se exalta. Todo mundo, às vezes, pisa um pouquinho sem querer, mas não com a intenção de fazer alguma coisa errada. Mas acontece. Então, estamos guiando uma máquina que pode dar problema. Pode dar problema na mecânica, pode dar problema no cara que tá manuseando ela, né? Então, os carros são bem complicados. E eu achei bem interessante essas 3 placas para diminuir a velocidade da galera. A principal origem dos recursos de 2025 foi a contribuição de pessoas jurídicas, sabe? Somaram R$ 422.600, o equivalente a 24,50% do total arrecadado. Então, queria deixar aqui meus parabéns à entidade, parabéns ao Ricardo aí por manter aí essa entidade aí que é tão importante para a segurança aqui de Bento Gonçalves. Bom, ainda falando em relação à segurança pública, deixa eu falar para vocês que um homem de 29 anos foi protagonista de uma sequência incomum de abordagens policiais na tarde de ontem aqui em Bento Gonçalves. Ele acabou sendo detido pela Guarda Civil em 2 ocasiões distintas em um curto intervalo de tempo. Ambas aconteceram no bairro Cidade Alta. Deixa eu te mostrar aí a foto dele, ó, chegando as 2 vezes ali na delegacia de Bento Gonçalves. O indivíduo é natural da Bahia e já possui um extenso histórico criminal. Envolveu-se em delitos que variam de furto a ameaça contra trabalhadores de estabelecimentos comerciais aí da região. A primeira ocorrência foi registrada ainda no final da manhã, quando o suspeito entrou em comércio, causou perturbação entre os clientes e funcionários e furtou uma bebida alcoólica. Consumiu então um produto também antes de sair, sem realizar o devido pagamento. Aí não dá, né, meu? E durante a ação ele ainda teria ameaçado os funcionários do local. Após ser localizado e conduzido pela guarnição, o homem foi liberado, né? E voltou a agir depois de poucas horas em outro estabelecimento no mesmo bairro, repetindo então o comportamento agressivo e as ameaças. O histórico do acusado revela uma trajetória recorrente no sistema prisional, com passagens anteriores por crimes graves, como tráfico de drogas, roubo, receptação, furto e lesão corporal, além de desacato e resistência à prisão. Bom, nas 2 intervenções dessa terça-feira de ontem, a Guarda Civil Municipal agiu rapidamente para conter as situações de desordem. Após a segunda captura, o suspeito foi levado novamente à delegacia de polícia e de onde foram procedimentos policiais e de judiciário foram realizados para que ele permanecesse à disposição da justiça. A reincidência imediata do suspeito em um mesmo bairro chamou a atenção dos comerciantes locais e reforçou o debate sobre a eficácia das medidas de soltura em casos de crimes considerados de menor potencial ofensivo. Mas eles geram muita insegurança, esses crimes. A Guarda Municipal afirmou que seguirá intensificando o monitoramento da área para prevenir que novos episódios de perturbação afetem a rotina do setor comercial ali do bairro. Deixa eu falar uma coisa para vocês em relação a isso. A polícia prende e a justiça solta, né? E é complicado você entrar num posto de combustível, estar abastecendo, entrar na loja e aparecer alguém dessa maneira, né? Você com sua família, seu filho, sei lá. É complicado, né? Mas pouco a pouco aí a polícia vai se ajeitando, né? Vamos para um bloco comercial, o bloco da Harmony. Deixa eu achar aqui a Harmony e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, hoje meio mal da garganta de novo, né? Mas quem nos ajuda aqui no Jornal de Umas Notícias é Harmony Sonorizações. Deixa eu explicar para vocês. Se vocês têm um casamento, um aniversário, uma festa de qualquer 15 anos, 30, 50, bodas, tudo que você precisar em matéria de sonorização, iluminação e projeção é com Harmony Sonorizações. Tem tudo, né? Faz de sua festa uma tremenda festa, tá? E Natal Fitness, que quando você precisa de algum acessório esportivo, olha, vou jogar beach tênis, mas não tenho raquete. Vou lá na Natal Fitness. Olha, vou fazer full contact e vou precisar de luvas para fazer os combates. Tem lá também. Vou, sei lá, precisar de uma caneleira, de uma luva para mim andar de bicicleta, de uma camisa com tecnologia, aquelas que sua e sai para fora o suor do corpo e o corpo fica sempre seco. Lá na Natal Fitness você acha, tá? Bom, deixa eu passar para vocês. Hoje, dia 6, é o último dia para fazer o título de eleitor. É o último dia para regularizar a situação eleitoral. Ontem, aqui em Bento Gonçalves, houve grandes filas no cartório eleitoral. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Eu tenho ali para mostrar para vocês, ó. Ontem foi grande a fila para fazer o primeiro título, renová-lo, trocar de endereço eleitoral. São várias as questões a serem regularizadas aí no cartório eleitoral. Mas é primordial você saber que poderá votar em outubro. É isso. Fazer a sua escolha dos nossos governantes, parlamentares, pois são eles que vão ditar as regras, como vai ser a nossa vida. E essa é uma escolha difícil, hein? Se você se negar a fazer essa escolha, o outro vai fazer. E você vai estar à mercê dessa outra pessoa que escolher. Porque você não vai ter por onde correr. Olha, não votei no cara, mas você não votou naquele que você acha que iria te representar. Então você está corroborando com uma situação, por essa situação que estamos passando, onde os roubos são frequentes, o nosso dinheirinho são feitos à luz do dia esses roubos na nossa cara. Onde temos parlamentares que são comprados através de emendas parlamentares. Aí você vai dizer, mentira. Então o presidente da República aí semana passada liberou 13 bi em emendas às vésperas da votação do Senado para acolher Jorge Messias como ministro do Supremo. Você acha que isso foi coincidência? Ele tinha 13 bi e deu lá para os parlamentares usarem em suas campanhas, para dar mais guarida ao presidente. Já pensou se Jorge Messias tivesse sido escolhido? Ele seria quase blindado, Lula seria quase blindado, já é blindado pelo STF, mas seria mais ainda, né? Por isso, você que é jovem deve fazer uso de seu título. Você precisa renovar ou algo dessa natureza? Tem que regularizar até hoje para estar apto para votar no final do ano. E se não o fizer ainda, pode estar colaborando com a não democracia. Além de pagar multa, você vai pagar multa se você não for lá. A multa é pequenininha, mas é uma multa. Ficar impedido de fazer alguns documentos, já pensou?
Pintou uma oportunidade para te ir para Argentina e tu precisa do passaporte. Não vai conseguir. Precisou se candidatar a algum serviço público. Olha, estão pagando bem no serviço público. Não é o caso aqui de Bento, mas você não vai conseguir ser servidor público. Muitas coisas ruins a mais vão estar nesse intuito. E hoje é o último dia, tá? Mas deixa eu falar uma coisa muito interessante para você. As pessoas que estiveram hoje lá pela manhã, eu conversei com algumas pessoas e me disseram que o sistema estava indisponível. Hoje de manhã. Então, como todo bom brasileiro deixa para a última hora, a solução será ter paciência. Deixa eu tirar da frente aqui a minha imagem. Pessoal, a imagem de fundo você já deve estar entendendo, né? E hoje se refere a um assunto que nós já abordamos aqui há muito tempo, que ninguém assume a paternidade desse assunto. Estamos em uma cidade turística, a cidade está repleta de poluição visual como essa. Os fios de internet e telefone em desuso deixam os postes da capital do vinho parecendo um ninho de cobras. Então, situações energéticas emergenciais serão tomadas. A situação fica complicada e complexa a cada dia. Então, a terceira vara civil da comarca de Bento Gonçalves proferiu uma decisão que obriga a RGE Sul, distribuidora de energias, a solucionar esse problema. Bom, a determinação judicial atende uma ação civil pública que foi promovida pela Procuradoria-Geral do município e estabelece prazos rígidos para que a empresa organize a infraestrutura aérea, priorizando locais de maior circulação de pessoas e com mais riscos, né? Com mais riscos iminentes de acidentes. A concessionária dispõe de 30 dias para protocolar um plano de trabalho detalhado que contenha um cronograma de trabalho que realmente funcione, pois o poder público já tinha alinhado uma ação, poder público, a prefeitura, né? Já tinha alinhado uma ação para tirar esses fios obsoletos. E a ação só foi iniciada depois que foi deixada de lado, né? Foi iniciada e depois foi deixada de lado. Bom, agora a Justiça exige que a RGE implemente também em 30 dias um programa de logística reversa para garantir que todo o material removido dos postes tenha um descarte ambiental correto. Então estaremos novamente de olho. A prefeitura não conseguiu fazer. Vamos ver o que a Procuradoria-Geral pode fazer agora e depois voltaremos com esse assunto. Tá, pessoal? Um grande abraço. A gente fica por aqui e volta amanhã. Até lá. Tchau.